Olá, bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no curso CERS, comigo, professor Gustavo Musi. Estamos falando aí do artigo 5º, não é isso? Estamos caminhando aí para o seu final. Nós vamos agora falar a partir ali do inciso, aliás, vou voltar um pouquinho, tá? Nos incisos 50 e 56, que eu acabei pulando, e depois nós vamos para o inciso 67. Vamos voltar nos incisos 55 e 56, que eu pulei, só para nós vermos rapidinho o que eles dizem, ó. São duas normas processuais, duas normas de caráter processual, que dizem o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são garantidos o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Esse é o primeiro. E o inciso segundo diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então o primeiro inciso está dizendo o seguinte, que é garantido aos litigantes. O que são litigantes? São aquelas pessoas que são partes em um processo judicial ou administrativo, tá? Então, pensando no caso, por exemplo, de um processo civil, autor e réu, no caso de um processo criminal, o Ministério Público, né, que normalmente é a parte, na ação civil pública, e o réu. Ou seja, aqueles que estão em polos opostos aí do processo, polo passivo e polo ativo. São garantidos aí, e aos acusados em geral, são garantidos o contraditório e a ampla defesa. Isso é importante, isso faz parte do chamado devido processo legal, que eu já comentei um pouquinho com você. E o inciso seguinte, o inciso 56, ele vai dizer que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, né? Sim, é evidente, porque o processo, como expressão do poder estatal de resolução de conflitos, ele deve ser feito estritamente na forma legal. Não se pode admitir num processo a produção de provas ilícitas, de provas que não sejam produzidas de forma legal. Tanto é que, se houver, por um acaso, juntada de provas ilícitas ao processo, o juiz deve mandar desentranhá-las, retirá-las de lá. Inclusive, o nosso ordenamento jurídico também adota a teoria da árvore envenenada. O que é isso? De que a prova que foi produzida a partir de uma outra prova ilícita também deve ser anulada. Então a prova ilícita, que dela decorrem outras provas, faz com que todas as provas produzidas a partir da prova ilícita também sejam consideradas ilícitas, ok? Isso é importante, claro, para garantir a lisura do processo. Há exceções, professor, à questão aí da permissão de provas ilícitas? Há algumas raras exceções, né? Por exemplo, no processo criminal, se o réu obtém uma prova, ainda que por meios ilícitos, mas é a única forma dele provar a sua inocência, normalmente a jurisprudência tem admitido. Mas, como eu disse, tem que ser feito isso com cuidado e sempre de forma proporcional, né? O réu obteve a prova de forma ilícita porque ele foi lá e pegou a carta de alguém sem a pessoa saber. Ok, até pode ser. Agora o réu foi lá e matou alguém para obter a prova. Aí não, né? Porque aí não há proporcionalidade, ok? Continuando, vamos lá. Aí sim nós vamos voltar aonde paramos. Vamos agora para o inciso 67 do artigo 5º, nós tínhamos visto até o 66 na aula anterior, que fala da possibilidade de prisão civil por dívida. Olha o que ele diz. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então olha só, ele está dizendo que no Brasil ninguém poderá ser preso por dívida. É a regra, né, vamos dizer assim, nos países ocidentais, há muito tempo já, nos países modernos, podemos colocar assim, ninguém é preso por conta de dívidas. A pessoa, claro, tem dívida, pode ser processado, pode ter bens tomados para o pagamento da dívida, isso pode acontecer, né? Mas a prisão por dívida há muito tempo que ela já foi eliminada nos ordenamentos jurídicos modernos. Agora a Constituição ela abre duas exceções, aqui temos que tomar muito cuidado. A primeira exceção, ela permanece plenamente válida. Então ele diz, não haverá prisão civil por dívida, aí abre duas exceções. Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Então a Constituição permite aí que uma pessoa seja presa pelo não pagamento de pensão alimentícia. Mas aí tem que ser um inadimplemento voluntário, quer dizer, a pessoa não pagou porque não quis, e inexcusável, não havia desculpa. Por exemplo, a pessoa não pagou pensão em determinado mês porque ficou doente e precisou comprar remédio. Ora, a pessoa não vai ser presa por conta disso. Né? Agora, a pessoa não pagou porque não quis, de forma voluntária e não há desculpa. Aí sim, porque normalmente, na questão da pensão, alguém que necessita daquilo para alimentação. E o não pagamento pode comprometer a sobrevivência,
me fugiu o termo agora, subsistência da pessoa. Bom, então essa primeira hipótese permanece válida. Agora a Constituição traz uma segunda hipótese, que é a possibilidade da prisão por dívida do depositário infiel. Essa disposição constitucional não possui mais aplicabilidade. Por quê? Porque, embora a Constituição permita a prisão do depositário infiel, o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica sobre Direitos Humanos. E nesse pacto, os países se comprometeram a somente adotar a prisão civil no caso de pensão alimentícia, né, excluindo a do depositário infiel. E aí, como esse dispositivo ele precisa de regulamentação, porque aí, né, a Constituição está prevendo essa possibilidade, mas aí cabe a lei regulamentar. E como o Pacto de San José da Costa Rica ele tem força de norma supra-legal, pelo fato de tratar sobre direitos humanos, então não há condições de aplicar na prática a prisão do depositário infiel, tá? Ela não é mais admitida no ordenamento jurídico brasileiro, ok? Então a única prisão por dívida que é admitida atualmente é a prisão por conta de não pagamento de forma voluntária e inexcusável de pensão alimentícia, certo? Não há outras hipóteses de prisão por dívida no Brasil. Continuando. Agora nós vamos começar a falar dos chamados remédios constitucionais. O que é isso? Quando nós falamos de remédios constitucionais, nós estamos falando de alguns processos, alguns procedimentos específicos que visam garantir determinados direitos fundamentais. Na verdade, são 5 que a Constituição fala: habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e ação popular. Tá? Então, esses remédios constitucionais são ações judiciais que têm um rito normalmente mais célere, mais rápido e que visam proteger determinados direitos individuais. São chamados aí de remédios processuais. Eles são estudados em direito constitucional e há alguns que estudam em disciplinas específicas, que é a chamada tutela jurisdicional das garantias individuais. Né? Vamos falar do primeiro remédio constitucional, que é o famoso habeas corpus. Sobre ele diz o inciso 68 do artigo 5º. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o habeas corpus ele somente se presta à proteção do direito de locomoção, que é o direito de ir, vir e permanecer. Tá? Só cabe habeas corpus quando o direito de locomoção tiver sido ferido ou ameaçado, e qualquer que seja a hipótese. Por exemplo, alguém está sendo processado por um crime que prescreveu. Cabe habeas corpus para trancar a ação penal? Sim, se do crime, né, puder decorrer a prisão da pessoa. Se a pena prevista for a prisão, porque está protegendo a liberdade da pessoa. Por exemplo, cabe habeas corpus a alguém que está preso no manicômio e a pessoa não tem problemas mentais e está sendo mantido ali indevidamente. Cabe habeas corpus nesse caso, direito de locomoção. Cabe habeas corpus a alguém que quer entrar no clube e os demais associados não estão permitindo por alguma razão injusta. Cabe habeas corpus. Então veja que a possibilidade de utilização da habeas corpus é bastante ampla, sempre que houver alguma ameaça ao direito de locomoção ou sempre que esse direito tiver sido de fato ferido. Tá? Alguns casos bem conhecidos, né, por exemplo, antigamente, né, hoje não, acredito que não seja mais esse costume, mas antigamente, por exemplo, as prostitutas, as mulheres da vida, muitas vezes ali no seu trotuar, né, fazendo ali o seu trabalho, algumas vezes a polícia vinha, não era crime, mas levava todo mundo para a delegacia, tirava de lá, como forma de limpar a cidade. Né? E aí muitas delas procuraram advogados para obterem habeas corpus preventivos. Sim, porque estava sendo ferido o direito de locomoção. Já houve casos, por exemplo, de menores de idade entrarem com habeas corpus contra os seus pais, né? Dizendo que os pais os mantinham devidamente em casa, não deixavam sair. Claro que o juiz vai analisar tudo isso de acordo com o contexto e deve verificar, julgar com razoabilidade. Né? Então está dizendo que habeas corpus sempre será concedido quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por alguma razão injusta. Tá? Aí existe o habeas corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, que é para evitar que seja ferido o direito de locomoção, e existe o habeas corpus repressivo, que é quando a pessoa já teve o seu direito de locomoção cerceado e ele quer que aquele cerceamento cesse. No habeas corpus, nós temos 3 intervenientes. Nós temos o impetrante, que é quem entra com o habeas corpus, quem assina o habeas corpus. Nós temos o paciente, que é o beneficiário do habeas corpus,
em favor de quem o habeas corpus está sendo impetrado, e temos o coator, que é aquela pessoa que está ferindo ou ameaçando ferir o direito de locomoção de outrem, tá? O beneficiário, o paciente, ele pode ser o impetrante? Pode, quer dizer que a pessoa ela pode impetrar o habeas corpus em favor dela mesma, isso pode. Agora veja, não se admite como paciente no habeas corpus uma pessoa jurídica, por quê? Porque a pessoa jurídica não tem direito de locomoção. Você não diz, né, hoje eu vi uma pessoa jurídica andando pela rua, não. Então não há sentido que se permita a impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica pode ser impetrante do habeas corpus. Ela pode pedir o habeas corpus em favor de outrem, certo? O habeas corpus é considerado uma das mais democráticas ações judiciais. Pode ser proposta por qualquer um e sequer precisa de advogado. Uma das poucas ações judiciais que você não precisa de advogado, sendo que pode ser concedido até mesmo de ofício pelo juiz, uma vez que ele considerar que determinada coação à liberdade de locomoção é ilegal, ok? Vamos lá, continuando. Aí nós temos o mandado de segurança. Sobre ele dispõe o inciso 69 do artigo 5º. Conceder-se-á o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então vamos lá. O mandado de segurança ele é utilizado para proteger direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É aquele direito claramente demonstrado pelo autor na petição inicial e que não precisa de liquidação, que não precisa de que alguém venha, seja ouvido um perito ou quem quer que seja, para que seja definido um valor. É um direito que ele consegue comprovar documentalmente, junto com a petição inicial. Essa é a ideia, tá? É um direito evidente. Então cabe mandado de segurança nesse caso. Só que vamos lá. Para caber mandado de segurança, além do autor ter que ter o direito líquido e certo, o impetrante ter o direito líquido e certo, esse direito não pode ser amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Por quê? Porque senão, nesse caso, o impetrante deve entrar ou com habeas corpus ou com habeas data, e não com mandado de segurança, ok? Além disso, está dizendo lá, ó, que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder deve ser autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ou seja, autoridade pública ou alguém que lhe faça as vezes, tá? Não cabe mandado de segurança, então, contra ato de particular, exceto se esse particular estiver agindo, de alguma forma ali, incumbido de funções públicas. Estiver ali representando o poder público, como ocorre no caso de um concessionário de serviços públicos, por exemplo, tá? Mas, via de regra, o mandado de segurança ele deve ser proposto contra a autoridade pública que tenha ferido ou esteja ameaçando de ferir algum direito líquido e certo de outrem, que não seja amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data, ok? Aí nós temos o próximo inciso, também no tema mandado de segurança, ele vai falar do mandado de segurança coletivo. Olha o que ele diz. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A. Partido político com representação no Congresso Nacional e B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Vamos lá. O mandado de segurança coletiva ele funciona da seguinte forma. Você vai ter uma única ação, um único mandado de segurança, em que estarão representadas várias pessoas. Ele é interessante porque ele permite que uma mesma ação tenha a representação de várias pessoas. Vamos imaginar então que uma associação tenha 1000 associados. Se não tivesse mandado de segurança coletivo, cada um deles teria que entrar com seu próprio mandado de segurança para defender o seu direito líquido e certo que tenha sido ferido. Com o mandado de segurança coletivo, a associação entra com uma única ação, com um único mandado de segurança, representando todas essas pessoas. E aí ganham todos. Ganham, né, os associados, que eles vão poder se cotizar para pagar um melhor advogado, não vai precisar cada um pagar o seu. Ganha o próprio Poder Judiciário, porque você tem menos ações judiciais sendo propostas, e ganha a sociedade toda, porque o Poder Judiciário menos ali abarrotado de processos, ele vai poder dar vazão a outros processos, né? Então esse é o mandado de segurança coletivo. Mas vamos lá, ele não pode ser impetrado por qualquer pessoa não, ele está dizendo, ó, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, primeiro, partido político com representação no Congresso Nacional. O que é um partido político com representação no Congresso Nacional? É um partido político que tem eleito pelo menos um deputado ou um senador, ok?
Então ele tem um representante no Congresso Nacional, ou um senador ou um deputado federal. Não basta ter o registro no TSE, então. Porque a partir do registro no TSE, o partido ele passa a ter o direito de disputar eleições, passa a ter direito a horário gratuito no Rádio e TV e passa a ter direito a recurso do fundo partidário. Mas não basta isso, ele tem que ter eleito pelo menos um deputado ou senador para poder entrar com mandado de segurança coletivo. E aí o partido político, com representação no Congresso Nacional, ele pode entrar com mandado de segurança coletivo em favor de qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Mas o mandado de segurança também pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Então, nesse caso aí, sindicato, entidade de classe ou associação também podem entrar com mandado de segurança coletivo em favor de seus próprios associados, tá? E no caso da associação, ela deve estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. No caso de organização sindical e entidade de classe, não há essa necessidade de estar em funcionamento há pelo menos um ano. Mas no caso de organização, sim, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar, eu me lembro quando houve, algum tempo atrás, muito tempo atrás, houve um acidente aéreo, por exemplo, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E aí as vítimas de familiares se uniram para criar uma associação, né? E a partir do momento que essa associação tivesse mais do que um ano, poderia-se entrar aí com mandado de segurança coletivo, ok? Importante, segundo a jurisprudência do STF, não há necessidade de autorização prévia, seja no estatuto da entidade, seja em Assembleia Geral, para a propositura de mandado de segurança em favor dos associados. Porque o STF entende que isso vem diretamente da Constituição, tá? Então, diferente de outras ações judiciais, em que, para a associação representar os seus associados, ser necessário que eles assinem ou que autorizem numa Assembleia Geral, deem essa autorização específica, no caso, o mandado de segurança coletivo, não. Não há necessidade. As associações em funcionamento há pelo menos um ano, elas estão automaticamente credenciadas a entrar com mandado de segurança em favor de seus associados, prescindindo-se, então, de autorização específica. Ok? Muito bem. Isso em relação aí ao mandado de segurança, que também tem um rito próprio, também tem um rito muito mais rápido do que das ações em geral, do que as ações ordinárias, e aí só pode ser usado aí no caso desses direitos líquidos e certos que a Constituição prevê, ok? Continuando, vamos lá. Mandado de injunção. O que diz o inciso 71? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Guarda o seguinte, o mandado de injunção, ele serve para suprir a omissão da regulamentação de norma constitucional. Então, o que é isso? Existe um determinado direito previsto na Constituição, só que esse direito precisa ser regulamentado. A lei precisa dizer exatamente como é que ele será exercido. Só que você não tem ainda essa lei, não tem essa norma, não tem, ou às vezes pode ser um ato administrativo, que a lei pode, né, delegar ao ato administrativo a regulamentação daquilo, e você não tem, então, aquela norma que vai regulamentar. Então a pessoa tem o direito previsto na Constituição, mas não consegue utilizar, não consegue exercê-lo, por falta de normatização. Aí, nesse caso, o que a pessoa pode fazer? Pode impetrar um mandado de injunção, ok? O mandado de injunção, né, lembrando a classificação das normas constitucionais, ele vai ser utilizado no caso de normas de eficácia limitada, que são aquelas normas constitucionais, não sei se você lembra, que precisam de regulamentação por alguma disposição infraconstitucional. Elas não têm aplicabilidade plena. E por faltar essa regulamentação, precisa que venha uma lei dizendo como é que aquilo vai ser exercido, vai ser praticado no caso concreto. Se existe essa norma de eficácia limitada e ainda não existe norma regulamentadora, pode ser impetrado o mandado de injunção. Vou dar um exemplo. O artigo 37 da Constituição Federal, ele prevê aos servidores públicos civis o direito de livre associação sindical e também o direito de greve. Só que no caso do direito de greve, ele deixa claro que tem que ser nos termos de lei específica. Então tem que sair uma lei dizendo como é que vai funcionar a greve no serviço público, porque o serviço público ele tem caráter essencial, não é isso? O Estado não pode deixar de prestar os serviços públicos, porque senão ele prejudica toda a coletividade. Ok?
Essa lei existe atualmente? Não, até hoje ela não foi editada. Então o que acontece? Os sindicatos, né, as associações de servidores entraram com mandado de injunção logo depois da Constituição de 88, dizendo, olha, a Constituição nos dá o direito de fazer greve, só que, no entanto, o nosso governo, que é o patrão, né, não editou essa greve, não regulamentou esse direito. Então aí o STF falou, ok, existe um direito, existe a necessidade de uma norma regulamentadora que não foi expedida, então é caso de mandado de injunção. E o STF concedeu a ordem, que é o termo que a gente usa, né, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, concedeu a ordem para que os servidores pudessem fazer greve nos termos de que trata uma lei aplicável a serviços essenciais da iniciativa privada. Tem uma lei que trata, né, do direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada nos serviços essenciais. O STF, então, entendeu que enquanto não fosse aprovada uma lei regulamentando o direito de greve do servidor, essa norma é que deveria ser aplicada. É um caso de aplicação prática aí do chamado mandado de injunção, que vai ser utilizado para normas de eficácia limitada, que são aquelas que precisam ser regulamentadas, ok? Muito bem. Então, nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, mas só para a gente lembrar aqui, ó, nós estamos falando aqui, como se fosse uma seção nova aqui, dentro, né, do artigo 5º. O artigo 5º ele é cheio de seções, né, ele é cheio, é dividido por assuntos, e tem lá, meio que no finalzinho ali, quase nos últimos incisos, ele trata sobre os remédios constitucionais, que são ações judiciais com ritos próprios, específicos, e normalmente mais rápidos, mais céleres do que das demais ações judiciais, e que são utilizadas para proteger direitos e direitos individuais específicos. São 5. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Nesse bloco nós falamos sobre o habeas corpus, falamos sobre o mandado de segurança, né, e também do mandado de segurança coletivo, que aplicam-se as mesmas regras, tá? Para o mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. Também no mandado de segurança coletivo eu tenho que ter um direito líquido e certo, ferido. Falamos sobre o mandado de injunção e no próximo bloco nós vamos falar de habeas data e de ação popular para fechar o assunto aí, remédios constitucionais, ainda dentro do artigo 5º. Aliás, o próximo bloco será o último bloco, nós vamos fechar aí os 78 incisos do artigo 5º. Deixa eu só ver se eu terminei aqui mesmo. Terminei. Muito bem. Com isso, então, chegamos ao final de mais um bloco de Direito Constitucional aqui no curso CERS. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!